É, vamos para os nossos destaques de meio de temporada. Fala pessoal, sei how about those Chiefs? E aí, beleza? Daniel, touchdown, domingo, sem NFL, quer dizer, sem NFL Chiefs aqui, sem transmissão, mas a gente vai aproveitar esse dia para dar uma descansada na voz e também para secar aí o Chargers, né? Já que Broncos e Raiders fizeram um jogo para esquecer e ainda o Raiders conseguiu perder do Broncos, né? Então vamos hoje torcer para o Chargers perder pelo menos. Já está tendo o Colts e Falcons, o Colts está perdendo por enquanto no intervalo. Então vamos ver o que acontece aí, né? Porque a AFC tá maluca essa temporada, né? Mas já deixando aqui o convite, então, domingo que vem, 6 da tarde, a gente vai ter aqui Broncos e Chiefs. Um jogo que vai valer muito, muito mesmo. O Chiefs não pode perder esse jogo de jeito nenhum, senão basicamente a divisão vai pro brejo. Então a gente precisa ganhar esse jogo. Tomara que a galera volte aí a semana com bastante motivação, porque realmente a coisa pode dar ruim aqui pra gente. E se der ruim, realmente a gente vai ter que torcer aqui pra UFC, né? Steelers, Colts, esses caras aí que estão beirando aí algumas coisas de sobe e desce, né? Vai começar a ter que sofrer aí um pouco mais, né, do que a gente está acostumado. Então, vamos ver o que vai dar. Bom, então vamos lá. O tema do vídeo aqui hoje são os meus prêmios aí de meio de temporada. Né? Obviamente aqui só jogadores aqui de Kansas City. E aí a gente vai pegar aqui as categorias normalmente que tem aí, né, no Honors da NFL. Né? Então, MVP, jogador ofensivo, defensivo, Hulk ofensivo, Hulk defensivo, comeback player e assistant coach, tá? Então eu vou começar aqui por assistente coach, rufem os tambores, e o meu escolhido aqui é Matt Nagy, tá? Eu acho que assim, óbvio, né? A gente tá comparando aqui dois, né? Tem o Matt Nagy e tem o Spagnuolo, né? O Spagnuolo é um cara que todo mundo dá muita moral para ele, falam muito, né? Tem muita coisa aí que talvez eu ache que leve até um crédito demais o Spagnuolo. Mas, óbvio, ele é um baita de um coordenador. A gente tem uma defesa hoje que, se não for de elite, é uma das top 10 da NFL. Mas tem feito alguns papéis muito ruins, né? Então, alguns jogos aí a gente pode pegar. É uma defesa que ela só engrena realmente quando precisa ou lá nos playoffs, né? E alguns jogos são muito softs, né? Muito softs. Então, essas 4 derrotas que a gente teve, a gente pode colocar na culpa da defesa pelo menos 2, tá? E eu acho que a gente produziu mais no ataque, porque o nosso ataque não vinha tendo uma temporada boa até o jogo do Giants, assim como os outros anos também não tinham sido coisas melhores, né? A gente sabe que o Andy Reid centraliza muito esse ataque, mas eu vou dar passar esse pano aqui pro Matt Nagy. Ele tem sido falado aí já para voltar a ser técnico, lembrando que ele foi 4 anos técnicos do Bears, não é? Então, vou passar esse pano, vou dar esse prêmio aqui para ele. Acho que o ataque está produzindo, né? A gente tem um pouco mais de confiança nesse ataque, nessa temporada. Então, esse prêmio vai aqui para Matt Nagy. Então, beleza. O próximo aqui é o Comeback Player the Year. E para mim, Comeback Player é Juju Smith-Schuster. Eu coloquei aqui porque o Juju teve temporadas muito ruins, dropando muitas bolas. Né? Teve aí algumas temporadas que a galera... Ele foi lá pro Patriots, voltou porque não tinha muita escolha. Assim como o Cole Hardman, sempre é um cara que tá aí tentando voltar pro Chiefs. Mas o Juju veio, voltou, veste essa camisa, parece que muito bem. Né? Como eu falei também, é um cara super simpático. Quando esteve aqui no Brasil, deu muita atenção para os fãs no aeroporto. É um cara que a torcida gosta e tem sido uma válvula de escape importante ali para o Mahomes em algumas terceiras descidas, mãos seguras essa temporada. Então, é um cara que
não faz muitos números, mas na hora que precisa ele tem aparecido bastante. Então, eu tô dando esse prêmio aqui pro Comeback Player of the Year pro Juju, exatamente por isso, porque eu acho que é um cara que tem voltado aí na torcida, né, e tem voltado bastante na cabeça da galera, porque para quem acompanha o jogo, né, e a gente tá aqui todo jogo comentando no YouTube, a gente percebe jogada a jogada, né, e às vezes no contexto geral de um jogo, pode alguma jogada aparecer, não aparecer efetivamente, né, mas para quem está acompanhando jogada a jogada, sabe o que o Juju tem feito nessa temporada, tá? Bom, o meu defensor, meu Hulk defensor aqui é Noah Williams. Né? Eu tenho falado bastante dele. Tem aparecido pouco em alguns snaps. Eu acho que é um cara que tem entrado bem, tem mostrado uma versatilidade muito grande. Nos primeiros jogos, quando ele teve cobrindo os caras, né, A.J. Brown, depois ele fez uma marcação ali boa, né, no Amon-Ra Brown. Esses caras não apareceram para o jogo. Né? A gente sabe que o Spagnuolo tem as suas preferências, né? Brian Cook e Chamar Corner, principalmente esse ano. Mas eu acho que o Noah Williams vai ter muito, muito espaço aí nas próximas temporadas. Tá? Ele me lembra muito o Snead no começo. Ele pode jogar ali de corner, pode jogar de safety, de níquel. Então é um cara versátil e que tem mostrado suas armas nessa temporada. Eu tenho acompanhado bastante as estatísticas dele e eu acho que a gente tem nele aqui uma esperança aí para os próximos anos, tá? Então, meu defense rook é Noah Williams. E aí, olhando o ataque, né, o nosso offensive rook of the year, Brashad Smith. Para mim, o Brashad Smith é um cara que está à frente hoje de Isaiah Pacheco. Tá aproveitando aí a contusão do Pacheco. Eu colocaria mais snaps para o Brashad Smith. Eu acho que é um cara que pode fazer uma função híbrida. Né? Ele tem feito muito essa função híbrida de running back e wide receiver, principalmente nos checkdowns, passes na linha de scrimmage. E o Pacheco não é bom recebendo passe. Pacheco às vezes também não é bom correndo, né? Então tá virando o pato, né? Não faz nada bem. Óbvio que a gente tem um carinho pelo Pacheco, por toda a explosão, por todo, né, o contexto ali que o Pacheco traz, mas eu acho que o Pacheco tá na berlinda aí, tá? Eu acho que o Kareem Hunt achou uma posição que o Chiefs não tem, né? Que é esse híbrido entre um running back e um fullback. E eu acho que o Brashad Smith é esse híbrido entre um wide receiver e um running back. Né? Então o Pacheco ele não faz bem nem essa função de wide receiver e nem a função de fullback. Né? Então a gente sabe que o Andy Reid gosta desses caras mais híbridos, né? Esses caras que têm essa versatilidade para fazer mais de uma função. Então eu tenho na minha cabeça que o Brashad Smith pode ser uma peça super importante aí, engrenando, né, e tomando mais espaço em snaps aqui até o fim da temporada, tá? Então acho que nessa segunda metade a gente deveria dar mais espaço para o Brashad Smith crescer, beleza? Então, Brashad Smith, meu Offensive Rook of the Year. E aí vem aqui o meu Defensive, né, Player of the Year, para mim é Nick Bolton. É um cara que, como eu falo, é a melhor unidade do Chiefs, né, os linebackers, e dentro dessa unidade é o cara que se destaca. Na minha cabeça, até então eu era Nick Bolton, Tranquill e Chinell, e eu acho que o Chinell subiu no meu conceito. O Tranquill não tem feito uma temporada tão boa assim, então na minha cabeça o Nick Bolton é o senhor da defesa, e eu acho que o Chinell tem subido, né, o Tranquill tem numa caída. Tem o Cooper McDonald, né, que é um cara que está nos special teams, que joga bem, sem contar o Croquet, né? O Croquet é o rei das faltas, está competindo com o John Taylor para ver quem faz mais faltas aqui na temporada. Mas minha cabeça é Nick Bolton. E aí eu vou colocar a decepção do ano para mim, né? Eu não coloquei um slide especificamente sobre isso, mas a decepção do ano para mim é Chris Jones, né? Não tá fazendo muita coisa. A gente vê normalmente sideline dando risadinha, conversando quando tá ganhando. É um cara que põe as caras quando perde,
mas uma conversa muito blasé, muito assim, sem motivação. Não sei qual que é. Já falei para vocês, eu trocaria, né? Eu teria usado como peça de troca, mas eu acho que o Chris Jones é um baita jogador, mas ultimamente não tem feito nada de diferente. E eu acho que as duas imagens mais marcantes do Chiefs nessa temporada é na semana 1 ele correndo atrás do Justin Herbert, né, naquela terceira para 14, e obviamente naquela última jogada do Jaguars, né, o Sunshine fazendo o TD e ele parado na jogada. Né? Então, as duas jogadas as duas imagens, né, mais patéticas até então aqui do Chiefs, tem o Chris Jones como protagonista. Né? Então, é a minha decepção do ano aqui na linha de defesa, tá? Mas o cara que tá jogando muito aqui é o Nick Bolton. Daqui a pouco eu vou falar algumas estatísticas aqui e o Nick Bolton lidera a estatística de tackles aqui no Chiefs, tá? Então por isso é o meu Defensive Player of the Year. Bom, e aí o outro cara aqui que a gente colocando aqui como Offensive Player, né? Travis Kelce. Apesar da gente ter aí um ataque de corpos de wide receivers muito produtivos, né? Se a gente pode dizer assim, a gente teve o Thornton ali no começo da temporada, né? Quando o Worth estava machucado, o Worth ganhou profundidade depois que ele voltou, né? Deu uma melhorada. O Rashid Rice volta, também tem um destaque muito grande. Tem o Hollywood Brown, tem o Juju. Então a gente tem os caras que fazem diferença, mas o Travis Kelce para mim hoje ainda é, né, o nosso offensive player. Ele é a bola de segurança do Mahomes. Ele é o líder com 30 e tantos anos, aí 36 anos. É o líder na liga de jardas recebidas por tight ends. Então, é o cara que a gente precisa, ele tá lá. Né? Teve 2 drops importantes, né, nessa temporada. 2 interceptações aí do Mahomes estão na conta do Kelce. Mas a gente sabe quem é o Kelce, né? E a gente está vendo o cara produzir aqui na temporada. A gente sabe que na pós-temporada ele entrega o que ele precisa e se mata para poder fazer aqui o que for preciso pelo time. Mas ele é o cara que está entregando demais aqui, né? E aí, dentro o ataque, né? Então, como eu falei, Hollywood Brown tem aparecido, Juju tem aparecido, o Rice agora voltando, né? Tem aparecido. Então, todos esses caras que a gente tem visto, o ataque tem produzido, por isso que o Matt Nagy virou aqui o assistant coach do ano. E eu acho que o Kelce ainda é o cara que faz diferença nesse ataque, né? Acho que a gente precisaria ter mais pacote com os três tight ends, né? A gente vê o Noah Gray muito pouco acionado ofensivamente, né? Ele está indo mais para os bloqueios. O Robert Tonyan, né, que é um cara que deveria estar jogando mais, não está jogando tanto. Eu achei que ele ia até ser trocado agora no trade deadline, mas está aí. E eu acho que a gente precisa acionar mais esse pacote de tight ends aí, né, somente nessas linhas intermediárias do campo, né? Então, Travis Kelce para mim é o Offensive Player of the Year. E aí não podia ser diferente, né? O nosso querido Patrício, né? O Patrick Mahomes MVP. Patrick Mahomes para mim MVP do nosso time aqui nessa primeira metade de temporada. Tá jogando muito, tá em nível de MVP mesmo. Tá colocando o time nas costas, tá correndo com as bolas, tá lançando. Tem aí as suas 5 interceptações, mas como eu falei, muito ainda em conta 2, 3 ainda não merecidas, né? Então tá com números positivos aí, vamos dizer assim. Tem mostrado uma habilidade grande, né, de controlar um pouco a ansiedade. Então, acho que precisa ter um pouco mais de reforço ali na linha ofensiva, né, para proteger um pouco mais o Mahomes e dar esse tempo, né, para a gente poder desenvolver as rotas ali. Então, me preocupa muito as pontas, né? João Taylor, a gente sabe como que é. Agora, voltando o Josh Simmons, né, pode ser que encaixe um pouco mais aí. Estava fazendo uma ótima temporada, a gente não sabe o que aconteceu, mas provavelmente volta já para o jogo contra o Denver.
Então a gente vai ter ali uma linha mais saudável. Aí Trey Smith com um problema nas costas, o Sumataia saiu aí no último jogo também com problemas, né? Então a gente já tem alguns problemas na linha ofensiva. Vamos ver como que se comporta isso depois da bye week, né? Mas Mahomes para mim realmente fazendo por onde, né? É o cara que a gente depende muito, tem amadurecido demais aí em termos do jogo dele, mas eu acho que ainda a gente precisa ter um plano de escape aqui do Mahomes, porque depender, né, principalmente no jogo corrido do Mahomes, é um frio no coração, né? Toda vez que a gente depende do Mahomes para correr, é um frio no coração, né? Então, relembrando, Mahomes MVP, Kelsey, Bolton, Brashad Smith, Noah Williams, Juju Smith-Schuster e Matt Nagy. Esses são os caras que eu considero aqui, né, os caras que estão levando o time para frente nessa temporada. Dei um destaque negativo aqui para o Chris Jones e um outro. A minha decepção é o Chris Jones, mas o jogador que mais evoluiu, né, o cara que piorou de uma temporada para outra, Harrison Butker, né? Vocês sabem, quem acompanha o canal aqui sabe qual que é a minha pegada em cima do Harrison Butker. Ele deixou muitos field goals em campo, né? Esses últimos 3 jogos aí não tem feito nada de especial, né? A gente não precisou dele nenhum field goal acima de 50 jardas. Ele também não errou nenhum extra point e não errou o field goal, mas se a gente pegar aí até a semana 6, basicamente alguns field goals, alguns pontos ficaram pelo caminho. Então, para mim, é o jogador que mais evoluiu nesse time. Do Tranquil, aí, para mim, é o segundo, né, que mais evoluiu. E são jogadores que a gente precisa muito, né? Então, eu sei que tem muito dinheiro na folha, principalmente no Butker, mas eu olharia esse mercado de kicker aí na temporada seguinte aqui, tá? Porque a gente dificilmente vai ter o que está acontecendo hoje na NFL, né? Você pega o Little lá do Jaguars, acabou de acertar um field goal de 68, o cara lá do Dallas, né? Putz, o cara não precisa nem dizer. Então, assim, tem kickers hoje já chutando normalmente acima de 60 jardas, né? E hoje eu tenho medo quando a gente está indo para o Butker acima de 40, né? Então, a gente vê umas quartas descidas hoje do Chiefs fazendo que antigamente a gente não via, né? Beleza, a estatística, também concordo. Mas se você tem um kicker que você confia acima de 50 jardas, acima de 40 jardas, o Andy Reid usava isso padrão, né? Muitas vezes os caras falavam, putz, mas o Andy Reid é conservador. Mas você tem um bom kicker, entrega 3 pontos lá, vamos pro próximo snap, a defesa fazia por onde e a gente conseguia pontuar e ganhar jogos apertados, mas a gente ganhava, né? Esse ano a gente não tem esse conceito como um todo fechado, tá? Eu vou trazer algumas estatísticas aqui só para a gente poder falar disso aqui também, né? Então, quando a gente pega aqui de jardas de passe, né? Então o Mahomes está com 2.349, ele perde aí para o Daniel Jones, que é o líder da liga, em 2.404, então tem uma diferença de 55 aqui. O Mahomes tem feito aqui, né, 17 passes, né? Então foi 17 passes para touchdown. Daniel Jones é o líder, né, da temporada com 21. Em jardas corridas aqui, o Pacheco é o líder do time com 329. E o Jonathan Taylor, né, do Colts, tem 895. Tem 566 jardas de diferença entre o líder, né, da NFL e o líder do Chiefs, tá? Isaiah Pacheco, de novo, 329 jardas, tá? Isso diz muito do jogo corrido do Chiefs, tá? Muito, muito. Touchdowns corridos aqui, o Karen Hunt com 5, né, e o Jonathan Taylor com 12. Né? Aí eu não acho que é tão gritante, porque o Jonathan Taylor é o cara que é utilizado muito ali para dar uma cobertura pro Daniel Jones, né? Mas é uma temporada muito boa do Colts, né? Então a gente está aí com diferença de 7 touchdowns, mas o Karen Hunt tem feito touchdowns aí muito perto da linha de 2, linha de 1, né? Mas ele teve um recebido, se eu não me engano, nessa temporada. Então, mas isso aqui é só corridos, então 5 contra 12. Jardas recebidas, líder do time Travis Kelce, como eu falei, né, 540. O Jackson Smith-Njigba
948 já lá no Seahawks, né? Então a diferença é de 408, mas a gente está falando de um wide receiver para tight end. O Kelce lidera os tight ends da NFL em jardas recebidas. Touchdowns recebidos, Marquise Brown com 4. E o Devante Adams jogando lá no Rams agora com 8, né? O líder da liga. Sacks defensivos, George Karlaftis com 5. E o líder aí é o Brian Burns, né, do Giants com 11. Então uma diferença de 6. Interceptações, aí a gente tem uma galera, né, ninguém mais do que uma interceptação. E a gente tem o Kevin Byard com 4, né, então a diferença aí de 3, né, para quem tem mais. Sacks combinados, tackles combinados, Nick Bolton 75. A gente tem o Jordan Brooks com 93, né, então 18 aí de diferença para o líder da NFL. Como eu falei, o Nick Bolton faz diferença aí no Chiefs. Ele sendo o líder aqui, né, assim como o Kelce, Mahomes, né, esses caras são os líderes da equipe. E aí os outros 2 líderes que eu estou cobrando, Chris Jones e Harrison Butker, né, que estão devendo nessa temporada. Beleza? É isso. Você pode concordar, discordar, cara, fica à vontade aí para deixar os seus comentários. É a minha opinião, é a opinião de quem tem assistido todos os jogos aqui com vocês, que tem sofrido aqui. Eu acho que a gente tem uma temporada que ela vai ser muito mais tranquila nessa segunda metade, né? Os jogos aí, a gente tem jogos mais tranquilos, entre aspas, jogos na divisão, né? A gente enfrenta Houston, enfrenta Titans, enfrenta Colts, né? Então a gente tem alguns jogos aí importantes, né? Joga ainda contra o Broncos 2 vezes, contra o Chargers mais uma, contra o Raiders mais uma, e ainda tem o Cowboys nesse segunda metade de temporada. E para mim eu acho que é realmente a parte mais fácil aqui da tabela, comparativamente ao que a gente teve na primeira metade, que teve Ravens, teve Chargers aqui no Brasil, teve Eagles, teve Lions, Bills, né? Então bastante jogo enroscado, mas tem um problema, né? A gente teve vamos dizer assim, uma conjuntura, né, de realmente o pessoal da NFC West, a AFC West subiu a régua, né? O Broncos conseguiu galgar algumas vitórias a mais ali do que a gente imaginava, né? O Chargers ali conseguiu 3 vitórias em cima da divisão, então tá acima ali nos critérios de desempate. Então a gente vai ter que torcer contra aí para poder chegar a pegar alguma seed ali. Se a gente quiser a divisão vai ser mais difícil, mas eu acho que talvez a gente possa tentar brigar por alguma seed aí na IFC. Beleza? É isso. Deixa seus comentários, né? Concordando, discordando, tudo bem. E a gente volta terça-feira, já preparando a semana de Broncos aí. E para todo mundo aí, aproveite. Descanse, porque essa semana a gente está de férias. Say, how about those Chiefs, Daniel? Tchau.